Quando eu virei a cabeça, a minha massa encefálica que tava saindo tudo pra fora, veio tudo pro meu rosto. Daí eu fui colocar a mão na cabeça. Cadê o meu osso? Minha mão encheu de massa encefálica. Aí eu sentei Você atrás desse... precisa assistir esse testemunho comigo. Preste muito atenção o que este homem vai nos contar através desse testemunho. Tinha passado o horário de eu ir pra igreja onde eu congregava, né? Que era lá no bairro lá que o paganote ele falou. Daí eu peguei e falei pra minha esposa, vamos lá entregar esse dinheiro lá pro meu amigo lá que eu peguei. Daí ela pegou e falou assim, eu não vou. Eu falei, vamos lá, de lá eu levo você pra... Como eu só trabalhava direto, de lá eu levo você pra ir num restaurante, a gente vai no cinema, né? Porque depois eu ia estar trabalhando. Daí ela falou, não vou. Quando ela falou assim, pá, eu não vou, e bateu no pé que não ia, e se eu fosse, tipo assim, na padaria, que o paganote ele conhece onde eu moro, ela queria estar comigo. Se eu fosse atender alguém lá na portaria, ela queria estar comigo. Daí o Espírito Santo de Deus já deu aquele, pá, se liga porque tem coisa aí. Daí eu estranhei. E eu sempre, por causa da minha atividade na polícia, por causa do meu bico, andava sempre com 3 ferramentas. Daí nesse dia eu fiz o quê? Eu saí só com a minha e deixei a da polícia e o outro que eu usava na perna. E saí com a minha Glock com o carregador 18+1. Aí passei no banco, quando eu fui no banco, eu vi esse Uno aí que o paganote ele falou que tinha encostado aqui, e eu vinha por aqui. Só que eu vi que tinha um casal que estava dentro do banco, e eu vi que tinha bastante pessoa que estava dentro desse Fiat Uno. Daí eu fiz o quê? Eu dei a volta fazer o quadrado no banco, né, entendeu? Até para dar tempo desse carro sair, eu entrar no banco com segurança. Só que eu dei bem devagarzinho, assim, o quadrado. Quando eu dei o quadrado, eu vi que eles não saiu. Daí eu andava com o meu cara todo filmado, pro cara se ligar que eu ganhei ele, eu até baixei o vidro assim, antes de fazer parar do lado dele, eu baixei o vidro assim e olhei assim para ele ver que eu... Pô, já... Você tava ligado nele, eu tava ligado nele pra, tipo, quebrar a maldade dele, né? Da hora que eu entrei, daí tava o casal aqui do meu lado direito usando o caixa, daí eu fiquei aqui do meu lado esquerdo, da hora que eu passei o cartão assim, pra fazer a operação, que eu ia sacar esses 400 reais que eu já tava com 1.000, daí o Espírito Santo de Deus falou assim no meu coração, vai embora, porque eles vão te roubar. Daí eu saquei os 400 reais, daí eu coloquei no meu bolso esquerdo, os 400 reais, porque eu já estava com 1.000 reais no meu bolso direito. Daí, a hora que eu saí, eu fiquei de frente pro Fiat Uno, e que hoje eu não tenho visão periférica. E com a minha visão periférica, eu fiquei vendo que eles sacaram dinheiro, né? Daí, quando a porta do banco é de vidro, eu até empurrei assim, daí o situação, ele pegou e falou, valeu, meu, obrigado. Eu falei, vai com Deus. Até abençoei o ladrão. Já abençoado o ladrão, vai com Deus. Eu até abençoei o ladrão. Daí passou os dois, daí até para eles fechar a porta, paganoto, dentro do Fiat, lá, eles pegaram, tiveram dificuldade, porque já estava cheio o Fiat Uno. Da hora que eles entraram, daí era só eu seguir lá e descer a rua que eu precisava, porque eu já saía na rua que eu tomei os tiros. Daí eu falei, eu não vou fazer isso, eu vou pegar direita, esquerda, que eu conhecia tudo lá, só para ver se não tava ninguém me seguindo. Que quando eles saíram, eu fui até a ponta da calçada para ver se eles... E eu fui ver que eles pegaram a faixa da esquerda, da Anchieta e pá, e saíram. Daí eu peguei e fui cortando um monte de quarteirão. Da hora que eu cheguei na rua que eu fui abordado, a hora que eu parei o carro assim, a hora que eu coloquei a mão na porta e um pé para fora, eu vi pelo retrovisor do meio que tinha um casal já vindo no meio da rua. Daí eu senti a maldade. A hora que eu senti a maldade, eu voltei o meu pé e fui fechar a porta. A hora que eu fui fechar a porta, o abençoado pegou e falou assim, ó, não tenta, no jargão deles lá, churo lá, ele falou, não tenta ir embora, mas ele falou outro linguajar, né? Ele falou, não tenta ir embora, senão eu vou te arrebentar. Quando ele falou isso, o instinto de caveira pegou e falou, ó, saca a ferramenta senta o pau e arrebenta. Ai, caralho. Daí, quando ele falou isso, saca a ferramenta e senta o pau. Quando ele falou isso, daí sabe aquela propaganda do anjinho e o capeta? Daí o capeta falando arrebenta e o anjinho falou, não faz isso, senão você vai morrer. Daí eu fiz isso que o anjinho falou, não saca, senão você vai morrer. Daí eu coloquei a ferramenta num bolso, que era uma Glock, polímero, pá. Daí eu coloquei num bolso. Daí saí, a hora que eu saí, já o cara e a mina já me enquadrou aqui, daí parou o Fiat Uno na frente, já com os outros 5 já desceram, vai, dá o dinheiro que eu sei. Eu falei, não tem. Ele falou, mano, se eu der geral em você, eu vou te arrebentar. Eu falei, ele não pode deixar de dar o geral. Daí eu dei os 400 reais pra ele e dei as 2 carteiras. Uma que tava com o documento do carro, tava as 2 funcionais, a da rodoviária e a da PM, e as outras com o meu dinheiro, né? Daí ele entrou 3 dentro do meu carro e daí ficou o cara, minha, dá o resto que eu sei que tem. Daí o capala que tava dentro do meu carro no banco da frente falou, Joe, vambora, meu. E já deu tudo que ele tem, meu. Vambora.
Daí, ele sem tirar a arma daqui do meu lábio, ele olhou assim, ele olhou para trás e ficou aqui. Daí o cara pegou, ele falou mais uma palavra para ele, daí ele só se afastou, sem tirar a arma da minha cara. Daí ele colocou aqui assim e veio para encostar a bunda dele no meu carro. Daí ele só veio com a arma aqui assim, ó. E encostou, da hora que ele encostou, o rapaz pegou e falou assim, vem um pouco pro lado, que o meu carro era 2 portas. Daí veio, e daí entrou a menina atrás, que já tinha um cara na ponta, atrás do motorista. Daí ele entrou atrás também, daí o cara que estava na frente perguntou se tinha alarme em meu carro. Eu falei que tinha, na época era um car system. Daí eu falei como que funcionava o car system. Eu até falei assim, de boa pra ele, que nem eu tô falando pra você, coronel. Eu falei, você não quer que eu ligue o carro pra você sair fora numa boa? Eu não vou fazer nada. Ele falou, não, você fica aqui. Se você tentar ir embora... Ele usou outro jargão, né? De ladrão, né? Que não convém nem estar repetindo. Então, quem está ouvindo vai entender. Ele falou, se você fica aqui, se você tentar ir embora antes de sair fora, daí os caras fizeram assim com a ferramenta. Eu vou te matar. Eu falei, não vou fazer nada. Daí ele levantou o vidro. Quando ele levantou o vidro, a menina pegou, eu estava o tempo todo em espírito de oração, aqui falando em pensamento com Deus, sabe? Para não deixar ele achar minha funcionar. Mesmo sabendo que pela quantidade de arma, pelo enquadro, que eles já sabiam que eu era policial. Mas tipo assim, só para desbaratinar, ele pegou, tanto é que ele falou alto para mim ouvir do lado de fora. Ele pegou o cara que estava na frente aqui, pegou e falou, ele falou assim, fudeu, ele é polícia e deu, tal, o tiro na minha cara. A hora que ele deu, ele já deu e destravou a porta. Só que a hora que ele deu primeiro, todo mundo que estava dentro do carro começou a dar tiro em mim e os caras que estavam no Fiat Uno. Só que eu consegui sacar a Glock, treinamento de rota. Se for pra cair, cai atirando. Aí, caralho, porra, mano, aí sim, mano. Daí eu consegui efetuar de 4 a 5 tiros no meu carro. Da hora que eu fui dar um passo do lado para poder ir para trás do meu carro para me abrigar, eu fui sem a arma porque, com certeza, eu já estava baleado. Mas como que eu fiquei atrás do carro? Aí saía para você ver o que é Deus. Eu fiquei atrás do carro, Paganoto, sabe como? Com as 2 mãos no rosto, só ouvindo tal, orando. O tempo todo, eu fiquei, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, me cobre com teu sangue, não deixa eu morrer. Em nome de Jesus, sangue de Jesus tem poder, Senhor Jesus Cristo, não deixa eu morrer. E eu tal. Quando eu vi em fumaça, quando a espírito parou travada, eles saíram, olharam que eles viram que eu estava baleado. Eu não vi que eu estava baleado, eu não senti nada. Eu atravessei para o outro lado da rua. Quando eu atravessei para o outro lado da rua, eu grudei no portão do senhorzinho que estava dentro do portão da casa dele. Eu olhando de frente assim que eu tô pro Castro, eu segurei no portão desse senhorzinho. Eu falei, senhor, em nome de Jesus, chama a polícia para mim, senhor. Eu sou policial. Ele falou, calma, filho, calma. A minha esposa já foi chamar a polícia. E você tomou, filho, pelo que ele estava visualizando, Castro. Ele falou, você tomou pelo menos de 4 a 5 tiros na cabeça. Eu falei, não tomei não, senhor. Eu falei, eu sou caveira. Ele é monstro demais, mano. Ele é muito bravo. Eu não tomei não, mano. Mas tomei mais, mano. Mas você não riu assim não, lá na hora, né, mano? Eu falei pra ele, tomei não, senhor. Eu que dei tiro nos ladrão. Falei pra ele. Ele falou, filho, daí tinha um carro parado do meu lado esquerdo. Ele falou, filho, olha o retrovisor do carro que tá do seu lado esquerdo. Eu segurando no portão dele, aqui nas grades do portão dele, eu virei a cabeça. Eu não deveria ter feito isso, Snyder. Porque quando eu virei a cabeça, que a pressão sanguínea do nosso corpo, ela é tão forte e o meu corpo tava quente, a adrenalina lá a 1000. Quando eu virei a cabeça, a minha massa encefálica aqui tava saindo tudo pra fora, tudo pro meu rosto. Daí eu fui colocar a mão na cabeça, cadê o meu osso? Minha mão encheu de massa encefálica. Aí eu sentei atrás desse carro e olhei pro outro lado da casa que eu precisava ir. Daí tava o rapaz carregando a pistola dele. Eu falei, eu vou morrer, senhor. Eu atravessei pro outro lado da rua de novo. Antes de eu chegar na calçada, o rapaz, a distância que tá o Castro de mim, ele apontou a arma na direção do meu peito. Aí ele pegou e falou pra mim, agora você vai morrer, seu filho disso, filho daquilo. Daí a menina, essa abençoada, que tinha, na época ela era menor de idade, faltava já 15, 20 dias para ela fazer 18 anos. Ela pegou e falou, mata ele. Quem Deus usou pra me salvar? Esse senhorzinho, sem arma na mão, sem nada, Castro, mas com a autoridade do Espírito Santo de Deus. Ele entrou na frente assim, do rapaz virado pro rapaz, falou, o que você vai fazer? O rapaz com a arma apontada. Ele enfrentou o cara? Ele enfrentou o cara. Ele falou, o que você vai fazer? Ele falou, sai da frente, velho. Da frente que eu vou matar ele. Ele falou, sai daqui, que senão... O velhinho assim, ó, esse senhor. Sai daqui você, senão quem vai morrer é você. Daí ele colocou a arma dele na cintura assim e foi embora.
e subiu a rua, que era sentido a Estrada das Lágrimas. Você ficou caído lá. E eu fiquei caído lá no chão, daí até chegar a viatura. Daí quando a viatura chegou, me socorreu, e o socorro também, a priori lá, que a viatura me deu, também, a priori lá não foi condizente. Daí quando a polícia me O pessoal não sabia que você era polícia naquele momento, daí, demorou um daí pouco. eu peguei e falei, Steve, pelo amor de Deus, não faz isso, irmão. Eu sou polícia, eu sou polícia. Daí ele largou minhas pernas. Daí foi ser polícia, meu. Foi sou polícia, meu, pelo amor de Deus, meu. Daí ele com a Fox lá, me pegaram, me colocaram dentro da viatura, Aí socorreram pro Heliópolis. socorreram pro Hospital Heliópolis. Ô, Castro, Só rapidinho, o Cecílio Motoca, ele perguntou assim, se você não se importar em dizer qual igreja você frequenta hoje. Eu sirvo a Deus na igreja evangélica Nova Vida. Nova Vida? Aí Não, Cecílio tá não, respondendo. eu servia, eu quando eu conheci a Nara, eu servia a Deus na igreja evangélica Nova Vida em Cristo. Hoje eu congrego na igreja, eu congrego em São Caetano do Sul. Ah, na mesma igreja? Na mesma igreja, assim? E na igreja evangélica Canaã. Canaã. Boa. Tá respondido aí, Cecílio. ô Castro, Irmão, não, mas você será tá, que eu tô... você tá vendo por que que tô na dúvida. a gente não tem arrependimento? Não tem. Não tem, mano. Essa raça tem que se Ó, fuder. me Não responde. tem arrependimento Você nenhum. você perdeu a consciência quando, irmão? Quando os caras chegou? Não, eu cheguei no hospital. Porque explica pra galera, porque, mano, eu nunca... O médico, ele fala que não tem explicação científica. Eu cheguei no hospital consciente. Como Então, isso, tô falando pra você, mano? cara. Os O bagulho médicos é falam louco. que não tem como. Mas explica pra galera, porque às vezes quem tá assistindo não tá entendendo. O cara Teria que chegou tra- aqui, o cara tá aqui e fala, ele tomou um tiro na cabeça, o que tá acontecendo aqui? Rapaziada, explica, Não, Paganoto. meu. O cérebro dele... Ó, eu Expl- tenho- ó, explodiu a caixa craniana. eu tenho, ó. Isso aqui dele tudo ó, é prótese. Ó, eu tenho um projeto. Ele tava todo que aberto. Ele entrou aqui, a munição que eu tenho, que eu fiz perícia. Ele entrou aqui, só que ele entrou de cima pra baixo. Ele tá alojado atrás do meu globo ocular. É Certo. de 380. E ela tá no meu celular, a tomografia. É de uma munição mais P+. Ela tá atrás do meu globo ocular. E eu tenho duas munição que tá alojada entre a minha vértebra C2 e C3. É uma munição de 9mm e outra de 357. O cara tomou um tiro de 357 na cabeça, irmão. Abriu a cabeça dele, eu o tenho- cérebro dele caiu no Um terço, olho. um terço, caiu. 33%. E o cara chegou E eu tenho um Consciente. monte no de, hospital consciente, mano. e eu tenho um monte de fragmento ainda de munição das munições expansivas que bateu Quando eu no falo meu pra você quando eu falo pra você que a cabeça dele ficou desse tamanho aqui, é porque Isso o daí você não tem deslocamento, foto, não. graças a Deus, que Não, eu não é tenho. nem pra mostrar, É. depois eu queria ver. Não. Eu pelo tenho, amor eu de tenho Deus, da minha é. tomografia 3D. É louco, hein? Da hora pra você ver. Tá aí no meu celular aí. O quê? Ó, A tomografia em 3D. gigante. Que dá Tá, pra ver as balas a de cabeça latino. dele inchou daquele tamanho, Mas porque se- depois, né? Não, mas depois. isso tudo é uma consequência do deslocamento que essas munições, com essa força de impacto, deslocamento de ar causaram ali. Então, além da infecção, do inchaço, tudo isso, a perda da massa encefálica, cara. Eu tô falando pra você, cara. Assim, os médicos, quando eu ia lá saber como ele tá, que a gente ia toda hora, os médicos falavam assim, cara, eu não consigo nem te explicar. A gente não entende o que tá acontecendo aqui. Tá, Oi, mas peraí, oi, vamos pro Snyder. pedaço. Você chegou no hospital consciente. É. E qual é a hora que você falou assim, dali pra frente eu não lembrei. Você lembrou até onde? Sabe o quê? É a hora que cheguei, que é uma rampa lá, a emergência do Heliópolis. Quando os polícias me desembarcaram e colocaram eu na maca do Hospital Heliópolis, os médicos estavam acabando de dar entrada no plantão. Dr. Silvio, Dr. Flávio, Dr. Paulo César Romero. É o que esse aí é o que minha CRM dele. Ó, CRM dele. Melhor neurocirurgião que existe no Brasil. 54617. Esse neurocirurgião É o anjo. É meu anjo, é o anjo. Ó, o Pedro Navarro falou, sou médico e estou impressionado com essa história. O ser humano é incrível, cara. Sim, mas vamos voltar aqui. Ó, Vamos lá, irmão. Você foi perdeu a quando- consciência. foi- Você perdeu a consciência. Ah. E quando que você lembra depois de voltar a sua consciência? Quanto tempo depois? Ó, eu sabe, se você pegar a palavra de Deus, eu vou te falar nisso daí, em cima disso daí que você tá falando. Se você pegar a palavra de Deus, em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 2, sabe o que tá escrito lá, Snyder? Não. O que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não desceu ao coração dos homens, é o que Deus tem preparado para os seus escolhidos. Amém. Guardou? O que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não desceu ao coração dos homens, é o que Deus tem preparado para os seus escolhidos. Se você pegar a escala de Glasgow na internet aí, ela vai de 3 a 15. Sabe o que significa de 3 a 8? Que a pessoa está clinicamente morta. Sabe o que significa isso? A pessoa ela não vê nada, não ouve nada e não sente nada. Sabe qual que era a minha? Simplesmente 3. Sabe a única pessoa aqui desse plano que eu sentia a presença dela, só de ela chegar perto da UTI, era da minha mãe. Eu sentia a presença da minha mãe onde eu tava.
eu sentia, eu ouvia o choro dela. Eu ouvia ela falando comigo, volta filho, a mãe te ama, eu não vou saber viver sem você, do jeito que você ficar, eu vou te amar, eu vou cuidar de você, mas não me abandona. E o toque dela, eu voltei, Snyder, eu voltei por causa da minha mãe, e por causa de todo o sofrimento que eu tive, a minha mãezinha teve um monte de problema de saúde. Você não voltou por causa da sua mãe, meu irmão. Você voltou porque é a vontade de Deus. Deus tem um plano na sua vida, meu irmão. Deus tem um plano na sua vida, cara. Deus tem um plano na sua vida e esse plano não é pouca coisa, não. É coisa boa na sua vida, meu irmão. Eu Castro, eu tenho minhas limitações, sabe? Bom, de física. Eu tenho só hoje um pedacinho do cérebro que não tem lesão. Mas eu tenho uma puta força de vontade. É louco, irmão. Entendeu? Que nem eu só não concluí minha faculdade de Direito por condição financeira. Mas que nem eu não tenho DP na faculdade, nem nada. Eu vou ser um dos melhores juristas. Não é da cidade que eu moro, mas é do estado de São Paulo. Entendeu? Porra, eu leio pra caramba. Eu tenho a maior fé disso daí, meu irmão. Eu tenho uma família linda na polícia. Eu não tenho amigos na polícia. Eu tenho irmãos na polícia. Eu tenho irmãos, verdadeiros irmãos. No dia que eu sofri o acidente, o atentado, até você ver como eu tô hoje, Castro. Você visse a minha geladeira. Nunca faltou nada dentro da minha geladeira. Eu não perdi apartamento. Eu não perdi minhas coisas por causa da minha família, que inclui meus irmãos da polícia. Você vê aí, ó, esse cabeça branca aí que eu amo, entendeu? É um garoto. Esse cara, ele moveu o estado de São Paulo, moveu a polícia. Ó, Sargento Campbell, hoje Tenente Campbell, entendeu? Eu chamo ele de Papi, entendeu? Tem um outro, hoje ele é Cabo, Fábio. Entendeu? Que trabalha no Thor. Ele só, nós apenas não nascemos da mesma barriga. Ele é um guerreiro também. Essa vida que eu tive aí de trabalhar cada 48 horas, dormir 4, essa é a vida que ele tem aí. Já há mais de 22 anos também. Isso eu vou ficar citando aqui o nome, entendeu? Capitão das Trevas aí também. Santana. Santana. Capitão das Trevas. Ai, Rogério, irmão, tem um podcast É o há 5 Santana. anos. Ninguém nunca nesse podcast me fez chorar. Você Entendeu, conseguiu alguma meu? coisa que, olha, puta que pariu. As minhas irmãs, minhas primas, entendeu? Eu dependia de tudo e de todos, entendeu? É que nem na minha tomografia. Se você ver a minha tomografia, as nossas vértebras começa aqui, ó, nosso cerebelo tá aqui. Eu tenho um projétil alojado a menos de 3 milímetros do cerebelo. É que nem a coluna cervical. O meu neurocirurgião explicou. Ó. Eu falei, Milagre, vamos pôr que a coluna cervical, ela tá aqui. E você tomasse o tiro aqui, ó, do lado. O calor da munição, só o calor já tinha, ela incinerou. E você não tomou, você tomou vários tiros, Milagre, entendeu? Próximo da sua vértebra, e você tem 2 alojados entre a vértebra C2 e C3. Você tomou vários, que é aquela munição que você chama de dum-dum. Eu falei, é mais P+, doutor. Ele falou, você tem, além das 2 inteiras que você tem alojado na coluna e outra que você está na sua fronto temporal, você tem um monte ainda de estilhaço das outras que entrou na sua fronto, na sua temporal, e outra que entrou na sua frontal. Entendeu, Milagre? Por isso você perdeu tanta massa encefálica. E você deu entrada no hospital Heliópolis com a sua caixa craniana dilacerada dos projéteis que entraram na sua cabeça, Milagre. Por isso, porque eu perguntei pra ele, porque eu fiz essa pergunta aí várias vezes pra ele. Falei, doutor, por que o senhor coloca que o paciente Wagner Renato foi vítima de múltiplos FAF, e o que FAF é ferimento por projeto de arma de fogo, e o senhor não coloca a quantidade? Ele falou, por causa do que, Wagner? Porque as munições que entraram na sua cabeça, a maioria que entrou foi munição expansiva, aquela que bate e abre, entendeu? Ele foi, inclusive, as que estão alojadas na sua cabeça, você é um cara tão abençoado que é expansiva, inclusive essa que está na sua frontotemporal, que você vê direitinho nessa tomografia que você fez em janeiro, entendeu? É que aonde ela pegou na parte mais mole, se ela tivesse pegado na sua frontal, ela teria aberto. E esse foi mais um testemunho. Aqui, irmãos, eu trouxe esse testemunho do canal do Danilo Snyder, certo, irmãos? Eu assistindo aqui
vendo vídeos na internet, eu encontrei esse testemunho. E eu falei, eu preciso trazer esse testemunho aqui pro canal. Porque é um testemunho muito forte, fala de milagre, fala de um livramento muito grande que Deus deu para esse policial. Policial que servia e serve a Deus e que teve essa experiência, e eu creio que isso é para demonstrar para nós que milagre existe. Deus ainda faz milagre, Deus ainda cura, Deus salva, Deus liberta e Deus dá livramento. Então, assim, um testemunho muito lindo, muito forte de se assistir e também de... E quando eu assisto algo, eu gosto de ficar imaginando, né? Não é que eu gosto, mas a mente, ali no instante que você está assistindo, você começa a analisar e a pensar. E se a gente parar para pensar, ele perdeu aqui, ó, eles falam que é massa cefálica, né? Ele tomou 5 tiros, irmãos, 5 tiros na sua cabeça. Isso aqui ficou exposto, ficou para fora. Aí você para pensar, como que uma pessoa como essa consegue ainda levantar e andar numa situação como essa? Tem pessoas que levam um tiro, infelizmente, perde a sua vida. Ele levou 5, né? 5. E ainda está aí com vida e glorificando a Deus por isso. Tem sim as suas limitações, com certeza. Fica sim as sequelas, né, do acidente. Mas eu creio que é a marca que Deus deixa. É que nem diz na Bíblia, né? Carrego, como Paulo diz, carrego comigo as marcas de Jesus. As marcas do Senhor Jesus. Ele vai dizer, eu carrego as marcas de Jesus. Porque as marcas que nós carregamos em nosso corpo não é nossa mesmo, mas é o Senhor que nos dá. É a marca dele. É ele que nos presenteia com essas marcas. E através destas marcas, o nome do Senhor é glorificado. Então quem olha aquele homem, você que está assistindo esse testemunho aqui comigo, você olha para aquele homem e fala, é um verdadeiro milagre. Através da vida daquele homem podemos dizer, Deus existe. Deus ainda faz milagre. Oh glória. Então eu saio daqui alegre com o Senhor, feliz por assistir esse testemunho, glorificando a Deus por esse Deus poderoso a qual nós servimos. Amém? Se você gostou desse testemunho, não esqueça, deixa seu like, tá bom? Se você for assistir esse testemunho completo, eu vou deixar aqui na descrição. Se você for lá assistir, você fala, eu vim pelo Gabriel e Ricardo, tá bom? E você vai estar nos ajudando e abençoando também este canal, tá? Fica na paz, que Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo.